Boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos ao perfil Sagrado e Profano. Aqui a convidada, que ela já entrou. Boa noite. Olá, Olá, boa noite. boa noite, Simone. Tudo bom? Tudo bem? Bem-vinda. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço aqui sua presença, Aham. agradecendo também o pessoal que está entrando. Aí é bom que aí os seus contatos também visualizam que você já está aqui ao vivo. O pessoal já Isso. vai chegando. Boa Simone, eu estava vendo o noite. seu perfil. Me conta sobre esse seu projeto enquanto o pessoal vai entrando para eu entender um pouquinho. Então, na verdade, há uns 3 anos, eu comecei um processo de autoconhecimento e eu acabei retomando algumas coisas na minha vida que eu tinha abandonado, e o jornalismo foi uma delas. Aham. E aí eu lancei um livro contando um pouco essa minha história inicial, como foi uma virada mesmo, dei tipo um cavalo de pau na minha vida, assim, mudei muita Uhum. coisa. E aí eu conto todo esse processo inicial, como foi perceber que eu tinha coisas que eu não estava feliz e que não fazia sentido, e coisas que faziam sentido que eu tinha abandonado, começar a retomar todo esse processo. E aí, depois que meu livro foi para a gráfica, deu a pandemia. E Uhum. aí acabou não tendo aquela tradicional noite de autógrafos, a coisa ficou totalmente online. E aí a coisa aqui no Instagram começou a crescer, essa coisa de lives, e aí me veio numa conversa com uma amiga, de é, exercitar mesmo essa, pôr em prática o jornalismo para algo que eu acredito e que eu estou vivendo mesmo no momento, que são todas essas descobertas e todo esse processo. Então, aí foi assim que surgiu o Sagrado e Profano. Até semana passada ele fez aniversário. E aí eu trago não só terapeutas holísticos, mas assim, profissionais que estão enxergando a vida já de uma forma diferente, que já estão reinventando, co-criando os seus próprios trabalhos, e para que todo mundo também tenha esses exemplos como inspiração. Eu posso mudar, eu posso fazer diferente, eu posso repensar, eu também posso apresentar uma solução criativa para o meu dia a dia, independente de área que atue. Então, esse canal vem com esse intuito, justamente às vezes da gente também romper crenças, às vezes alguns tabus que isso só pode ser feito desse jeito, e não, pode ser transformado, pode ter essa união, como você mesma está trazendo, né? Então, é disso tudo que o Sagrado e Profano traz, que eu falo assim, que é uma coisa assim, é sacralizar toda essa nossa vivência, esse nosso momento, essas nossas descobertas. Então, como pode ser mais leve, mais alegre, mais criativo, mais harmônico? E então achei muito sincrônico o seu trabalho, muito lindo. E gostei muito, porque muitas vezes eu acabo trazendo muitos terapeutas holísticos, e eu falei, nossa, eu preciso trazer psicólogos, eu preciso trazer médicos, profissionais de diferentes áreas que atuem de um modo diferenciado. Então, veio de encontro também, semana passada eu comemorei o aniversário aqui do perfil com arte. Então, eu fiz um sarau, convidei alguns artistas Ai, Deus. para se apresentar, porque eu vejo a arte como isso, né? Como cura, como alegria, como solução para muita coisa, e não só como um hobby, um entretenimento, como a gente acabou colocando a arte por muito tempo. Isso. Então, foi nesse intuito aí que o canal surgiu. Muito legal. Parabéns pela iniciativa. Parabéns para todas nós, né? Para todo mundo que está fazendo já diferente para transformar
essa nossa passagem por aqui em algo especial. Essa É, pandemia exigiu muito da gente, né? Essas mudanças. Rever muita coisa, ressignificar. alguém até comentou aqui, é, é, a arte como antídoto, né? Sim, a arte salva, sim, é até como eu fiz Raoni, bem-vindos. O que eu falei até no post de divulgação, justamente a arte, a beleza, a alegria, será que não são os melhores remédios? Né? A própria neurociência explica, né, quantas doenças podem ser revertidas, casos de remissões, por justamente ter essa alegria, essa harmonia, esse equilíbrio, vários estados mais calmos, mais equilibrados, né, dentro de um processo de recuperação mesmo. Eu não sei se cura. A gente pode usar a palavra cura, porque cura é algo complexo, né? Mas uma Uhum, elaboração de muita coisa, a arte ajuda. Acredito uhum, muito nesse potencial criativo, né? Que constitui o indivíduo, a saúde, né? Traz a uhum. saúde. Mais do que cura, traz a saúde. Que é a melhor coisa, né? Já trabalhar com essa, vamos dizer, com essa prevenção. Isso. Mas me conta, como que o que veio antes? A arte, a medicina? Como que quem veio antes e como esses dois dons se entrelaçaram? O que veio primeiro foi a medicina, né? A medicina, meu pai é médico, eu tive uma experiência na infância com um tratamento com vitiligo, que eu acho que influenciou muito na minha escolha também profissional. E, e quando eu fiz toda a minha formação com uma energia muito assim boa, gostando do meu curso, trabalhando, fiz residência de clínica médica. E fiz residência de reumatologia, sempre gostando muito do que eu estava fazendo. E quando eu entrei teve um momento da minha vida que eu estava trabalhando num pronto-socorro aqui em Brasília, e no momento que eu estava fazendo mestrado, um conflito muito grande com o que eu estava fazendo, porque meu mestrado foi na área, foi em lupus, mas mexendo com uma análise quantitativa, e foi uma coisa que eu não me identifiquei de forma alguma, assim, criar, escrever daquela forma, assim, eu vi que aquilo ali não era para mim, que eu deveria ir para outro caminho, e isso trouxe muitos questionamentos. E a minha sogra aqui, doutora Nisa Silveira, já via assim, arte e saúde mental, isso mesmo, Cacá. E aí eu estava nesse pronto-socorro, muito desumano, chegou uma hora que eu não estava me reconhecendo ali naquele ambiente, a forma de eu tratar os pacientes, de eu fazer o acolhimento, eu falei, gente, tem alguma coisa errada aqui, eu preciso mudar a minha trajetória, preciso repensar as coisas. E nesse momento teve um congresso aqui em Brasília, foi o Congresso Brasileiro de Reumatologia, que o tema foi reumatologia e arte. E uma professora minha me convidou para dar uma aula sobre. Porque entre os temas, né, tinha umas aulas curtinhas, assim, de 10 minutos de arte e reumatologia. E aí eu fui me preparar para apresentar essa aula, que foi sobre as mãos de Rodin. E aí eu falei, gente, eu vou começar a estudar isso aqui. Aí entrei numa aula de desenho e a coisa foi crescendo, foi crescendo. E aí eu via na medicina aquele todo o meu conflito, com toda a dor ali da prática profissional, daquele momento que eu estava, todos os questionamentos, se realmente era para fazer medicina, se era aquilo na minha vida. Muito do que você falou, né, Simone, assim, dessas. Acho que isso vem no momento da vida, a gente sempre se questiona, né, se era esse caminho, se não era. Uhum. E aí eu. E aí, no outro oposto, a arte que estava me trazendo muito prazer mesmo, assim, estudar, todo aquela minha gana por estudar que eu sempre tive, canalizou para a arte.
E aí eu falei, nossa, e agora? Que é isso aqui que está acontecendo? Fiquei totalmente desbaratinada. E aí começaram a aparecer vários desenhos, trabalhos que remetem ao arquétipo do duplo. Então era essa questão da médica e da artista, bem fragmentada, me sentindo assim, dividida, né? E aí a pandemia, eu entrei na presidência da Sociedade de Hematologia de Brasília, aqui, né, aqui da nossa sociedade, e aí eu comecei a desenvolver um projeto, ou uma pesquisa entre arte e saúde, que é o projeto Atuarte, que ainda acontece. Esse ano é o terceiro ano do projeto. Depois mais pra frente eu te conto sobre ele. E comecei a desenvolver esse projeto de arte e saúde, veio a pandemia, que aí sim potencializou totalmente meu trabalho, aí eu vi a necessidade daquilo mesmo na minha vida. Com todas as coisas que a pandemia traz, né? Assim, medo do vírus, medo de morrer. E aí eu usei a arte como um recurso de elaborar, como eu falei, não é cura, mas de elaborar tudo aquilo que eu estava sentindo naquele momento. E aí a pandemia ela potencializou tudo e contribuiu assim para fundir essas duas Isadoras ali que estavam fragmentadas, né? E tá aí, muita coisa ainda por vir, muita coisa que eu tô planejando aí, já sei o que eu vou fazer ano que vem, já sei de muita Uhum. coisa. E como que foi é, colocar essa arte dentro de um hospital? Teve resistência, ainda tem resistência ou não tem mais a aceitação? Porque tem muita gente envolvida, desde os próprios colegas, a administração, aos pacientes, às vezes os familiares, enfim, que às vezes não conseguem entender o por trás disso, né? Então, na primeira onda, eu sou reumatologista, eu trabalho no ambulatório lá no hospital, né, onde eu atuo. E no ambulatório, eu tive que sair do ambulatório. Na primeira onda, fui convocada para atuar na enfermaria, que seria retaguarda para casos não Covid. E isso foi lá por volta de abril, maio, junho, fiquei até outubro lá nessa enfermaria, dividindo minha carga Uhum. horária. E aí, inicialmente, o trabalho que eu desenvolvi não envolvia tanto igual você falou, né? A administração, os pacientes, eram relatos que eu ouvia. Então, eu ouvia um relato, porque tem uma coisa dos profissionais de saúde que eles repetem muito histórias trágicas que escutam. Então, tragédias, assim, que escuta, a fulana muito jovem morreu, não sei o que, não sei o que. Aí você vai repetindo aquilo, acho que como uma forma de desabafo. E eu comecei a ouvir demais essas histórias de dor, muito, muito. E encontrei um conforto da minha dor que eu estava sentindo, então todo aquele medo da morte, né? Aquela ansiedade, eu encontrei um conforto ouvindo a dor do outro. E comecei e pensei assim, gente, eu tô aqui, não queria estar aqui, tô com medo, tá um horror esse negócio aqui, tô apavorada. Eu tenho que ter alguma outra utilidade aqui do que ser médica. Porque medicina já é uma coisa da minha vida, né? Já é uma rotina minha. Algo a mais tem que ter um significado aqui. E aí eu pensei, eu vou documentar. Eu tô numa pandemia, eu sou artista, tô vendo tudo isso aqui acontecer, testemunhando. Então, vou começar a retratar essas minhas experiências que eu estou vendo, as experiências do colega, e comecei a observar o ambiente que eu estava. Eu procurei espaços de escuta nessa enfermaria, então eu ficava muito na sala da chefia de enfermagem, que era onde todos os profissionais ali de saúde passavam, né? Acabava o plantão, eles chegavam lá e desabafar com a enfermeira, sentava lá com o meu computador e começava a escrever tudo que eu ouvia. Então, eu começava a ouvir, um enfermeiro chegou lá e começou a desabafar, que ficou emputecido com o plantão, aí eu ia lá e escrevia tudo que eu ouvia. E aí eu comecei também a receber relatos que eu sou preceptora, então eu oriento residentes, né, que estão em formação, médicos em formação. Então, comecei a ouvir muito desses residentes histórias também, que eles estavam dando muito plantão
e hospitais de campanha, que era uma coisa que eu não fiz, né, durante a pandemia. E aí eu comecei a ouvir coisas assim, doutor, eu tava no plantão noturno e atestei 7 óbitos. Doutor, eu estava no plantão, no hospital, lá no Mané Garrincha, fui entubar um paciente, e aí o paciente foi me dizer que a esposa dele estava lá também, que queria se despedir dessa outra, da esposa dele antes de ser entubado. E aí eu fui lá e promovi essa despedida. Então eu comecei a ouvir histórias muito fortes. E aí eu pegava eu ouvia a história, fazia essa imagem mental e ia e fazer minhas aquarelas. Então, eu comecei assim. Fiz também uma série sobre o equipo, né? Que é aquele instrumento que a gente usa para infusão de medicamento, que é algo que é muito um símbolo ali dessa tentativa de controle, né? Da vida, da morte. Então, fiz uma série de aquarelas sobre o equipo, toda essa relação do equipo, a bolha, que tem coisas de plantão, né? Que você vai dar plantão noturno, aí tem um paciente muito grave, que está instável, e aí, passando aquele medicamento, não pode interromper a infusão daquele medicamento, hora nenhuma, senão qualquer coisa ele morre. E aí você depende da enfermeira para olhar aquele equipamento, porque você vai. Todo mundo tem escala, né, de descanso no plantão. Ninguém fica a noite inteira acordado, ninguém dá conta. Então eu ficava tensa, pensando, ai meu Deus, se aquela bolha lá interromper aquele fluxo. Então tudo isso foi gerando inspiração ali, eu fui retratando nas aquarelas. Aí já nesse ano, que foi esse trabalho todo, que teve essa repercussão nacional, que aí eu comecei a fazer esses trabalhos mais relacionais. Eu já fazia, né, essas aquarelas de retratar essas histórias, já é um trabalho de relacional, você depende do outro para poder fazer, né? Só que eu conheci uma artista que chama Elisa Castro, é a artista que me orienta atualmente. O trabalho todo dela é de arte relacional. A arte relacional é aquela arte que você tira o objeto e você dá uma proposição artística. Então, você não tem objeto de arte, não tem a pintura, não tem escultura. Você faz uma proposição para mudar as relações daquelas pessoas no ambiente, que foi a ideia principal aí do prontuário afetivo, né? Então, eu conheci essa artista, que o trabalho dela é todo baseado em arte relacional. E aí eu comecei a conversar com ela, né? Fazer a orientação com ela, e ela mostrou umas ocupações, umas referências de ocupações em espaços hospitalares. Eu falei, pronto, é isso que eu quero fazer. E aí, no final do ano passado, eu voltei para o ambulatório onde eu estava trabalhando. E aí foi reconvocada agora em março, que foi a segunda onda, que novamente uma, né, inesperado, assim, né? A gente não foi inesperado, mas a gente só cai a ficha quando tá lá, né? E aí, dessa vez, eu fui convocada para a enfermaria Covid mesmo. E aí deu toda. Aí eu comecei a fazer todas essas outras intervenções, que aí sim envolveu a administração. Então, assim, eu estou fazendo meu trabalho, mas existe um controle ali institucional também sobre o meu trabalho, assim, né? Um controle, vamos dizer, tem pessoas observando o que eu estou fazendo, vamos dizer, né? Ninguém nunca me vetou, por enquanto não, mas existe um controle, eu sei que existe um controle. Mas tive uma recepção muito boa, assim, com os profissionais de lá, né? Principalmente dentro da instituição, existem hierarquias, né? As pessoas que mais receberam bem foram os técnicos de enfermagem, né? Que sempre já estavam precisando desse trabalho todo, né? De humanização. Então, tá sendo muito legal, assim, e também teve uma pressão externa da comunidade, né? Que ajudou todo a ter essa aceitação lá dentro também. Então, essa repercussão toda ajudou no trabalho que eu estou fazendo, né? Das pessoas me tolerarem, vamos dizer assim, né? Eu
eu vi um prontuário afetivo que me tocou bastante, né? Que acho que a pessoa faleceu, inclusive, né? Que você compartilhou ali na sua rede. E aí eu queria que você contasse um pouquinho mais dessa relação que tem esse estereótipo de achar que o médico não se envolve emocionalmente ali com toda essa rotina, né? E pelo que você me relatou até agora, muito pelo contrário. É necessário um olhar para isso, porque nem todo mundo, assim, talvez o médico também se abrir e ter lugares onde ele possa, que é o que muitos encontraram em você, né? Que você falou que nessa primeira etapa, de você abrir essa escuta para que eles pudessem extravasar toda essa vivência de um pronto-socorro, principalmente dentro de uma pandemia como nós estamos atravessando, né? Então, queria que você falasse um E pouquinho disso. existe muita dificuldade de abertura, principalmente na classe médica. A gente é formado para sermos heróis, né? Então, se um paciente seu falece, é como se fosse culpa sua, que você foi incompetente, entendeu? Não conseguiu conter aquela doença. Isso é o que é passado durante toda a formação. A gente não aprende durante a faculdade a ter recursos para essa elaboração de luto. Então, no momento de muita dor, como a gente está passando, que a gente está se deparando com morte, muita morte, né? O que é de praxe é se desvincular, é se afastar. Então, você fazer um trabalho mecânico mesmo, você é técnico, vai lá, prescreve, fica mais na frente do computador, vendo exames e prescrevendo do que à beira-leito, né? E eu não estou julgando as pessoas, porque isso eu já fiz também, já, né? Isso é uma reação normal ao indivíduo frente a uma dor. Nem todo mundo está preparado e está bem para lidar com aquilo, ainda mais na situação que a gente está, e que envolve não só o sofrimento do luto dos pacientes, tem todo um outro contexto, né? Político, social, em casa, né? As mulheres principalmente tendo que fazer jornada tripla, né? Em casa, porque não tem mais, né? Quem ajuda em casa, aí precisa cuidar da casa, cuidar dos filhos, ajudar as crianças no aprendizado da escola, que agora ficou em casa. Então, assim, tá uma sobrecarga muito grande. Então, é difícil de você julgar os outros. Mas isso é um comportamento natural dentro da instituição de saúde, né, que não estimula a humanização, as pessoas se distanciarem. Só que quando você se distancia, você perde totalmente o sentido do seu trabalho. Porque o trabalho na saúde é de vinculação, é de troca de carinho, de amor, de afeto. Então, todo esse meu caminho que eu tive na primeira onda para essa segunda onda foi essa retomada do afeto, de entender que é melhor para mim me vincular e elaborar esses lutos do que me distanciar. Porque quando você se distancia, você perde o sentido do seu trabalho e isso contribui para você ter se esgotar mais emocionalmente, né? Você fica com um sentimento de culpa. Se você não vincula e não se dá, né? Não dá o que você pode, né? Se você trata aquilo fazendo o mínimo, vamos dizer assim. E isso contribui para um adoecimento, né, psicoemocional, e você tem que encontrar, o profissional de saúde ele tem que encontrar espaço para lidar com esses sentimentos. Porque eles vão existir durante toda a carreira profissional. Durante toda a sua vida profissional, você vai se deparar com o luto, com a morte. Então, como encarar isso de uma forma mais tranquila, né? E de como trabalhar ali num outro sentido. Então, o prontuário afetivo é essa proposta de arte relacional para provocar essas pessoas no ambiente. Então, isso aconteceu de um desconforto meu, de não me conseguir vincular com pacientes entubados e sedados. Então, meu maior desconforto é porque quando
Se eu tenho uma paciente né, que evolui mal, que falece, eu acompanhei todo aquele caminho, conheci ele, conheço a família, converso com a família, né? E aquilo ali você consegue elaborar. Quando é um paciente que está entubado e sedado, é um corpo no leito. Você sabe o que é dele? A identificação, o nome, a data de nascimento, o número do prontuário e as doenças que ele tem. Então você está lidando super tecnicamente e não a parte humana você está totalmente distanciado. Qual que é o vínculo que você tem com aquela pessoa? Nenhum, né? Você pode até criar um vínculo quando passa uma visita e conversa com a família, né? Aí você conhece a família da pessoa, fala, aquela pessoa tem. Só que com o Covid, você não tem mais visita. É tudo boletim telefônico. O esquema, né, no lugar que não tem psicólogo para passar a visita, né, diária, cada dia é com um médico. Aí que você não se vincula, né? Aí que você não se vincula. Porque eu vou lá para a enfermaria 2 vezes por semana, lá para onde eu estava trabalhando. Aí eu passo o boletim diário com aquela família, né? Na outra semana, quando eu vou, já é outra, não é o mesmo paciente, não é a mesma família, ou mudou tudo. E cada dia essa família teve contato com um profissional. Então não existe vinculação nenhuma. E na pandemia, o principal que afetou todo mundo é a falta de vínculos, porque a gente se distanciou, tá todo mundo no virtual, né? Quando consegue estabelecer uma relação, então não tem ninguém se encontrando, os núcleos, né, de trabalho, os núcleos, né? Então a pessoa ia para a igreja, ia para a academia, ia para um grupo de amigos. Você perdeu todos esses núcleos e ficou só com o núcleo do trabalho e de quem mora na sua casa. Então, o adoecimento mental vem disso também. Então, a proposta é de recriar núcleos, recriar vínculos. E aí, quando eu pergunto para a família quais são as paixões daquele paciente, eu estou criando um vínculo com aquela família, porque eu estou fazendo uma pergunta totalmente inesperada, não estou só passando informações técnicas. Aquela família está vendo que o paciente está sendo cuidado, o seu familiar está sendo cuidado de uma outra forma. Eu pego essas informações, fixo ali próximo ao leito. Quem vai cuidar do paciente que não se relaciona com a família, por exemplo, um técnico de enfermagem que vai só dar um banho no leito, ele tem uma oportunidade de se vincular de outra forma, com uma música. Então ele gosta da mesma música que eu gosto, ele crê da mesma religião que eu. Então você consegue criar um vínculo ali. E aí, você criando vínculo, você vai ter um cuidado maior com aquela pessoa. Você vai cuidar mais dele. Então, você falou do primeiro paciente que eu tive, eu já ia falar o nome dele aqui. Foi esse primeiro paciente que eu fiz o prontuário afetivo. Eu perguntei, foi com a filha dele que eu conversei e com a esposa dele. Perguntei quais eram as paixões, né? O que ele gostava. Ela falou, não, ele gosta muito de Raul Seixas. E quando ele estava aqui em casa, doente, né, com Covid, a gente colocava música de passarinho e de água para ele ouvir, ele gostava, acalmava ele. Aí eu peguei aquelas informações, escrevi ali bem assim, com o que tinha ali. Então, outra coisa do prontuário afetivo é que é uma tecnologia leve, né, com material muito simples que tem ali, que é um caneta, né? Um pincel atômico e um papel A4. Então, eu peguei aquilo, escrevi e fixei no leito. E aí teve toda uma comoção da equipe ali, né? E eu fiquei 2 semanas ouvindo Raul Seixas, lembrando dele, né? Lembrando essa vinculação que eu fiz, que eu gosto de Raul Seixas também. Fiquei imaginando como é que será que era ele, né? Como é que é ele, né? Interessante gostar de Raul Seixas, porque você vê mais gente gostando de sertanejo, de outras músicas, ver alguém que gosta de Raul Seixas, deve ser parecido comigo. Então você fica fantasiando com aquela informação. E aí o paciente faleceu, foi a óbito umas 2 semanas depois. E aí eu criei uma vinculação principalmente com a filha dele. E coincidiu que no dia que ele faleceu, eu estava de plantão, não estava no momento da morte dele, mas eu estava de manhã. Ele tinha falecido à noite.
e ele queria ser cremado, ele não queria ser enterrado. E aí o médico da noite fez o atestado de óbito, assinou, só que quando você vai se cremar, você precisa de ter uma outra assinatura. Então a filha dele voltou pela manhã, e aí eu tive a oportunidade de encontrá-la. E aí tinham jogado tudo fora, assim, que eu tinha pedido para a família fazer uma carta, todo mundo se juntar, escrever uma carta, já para ir elaborando aquela situação ali, né, para ele. E eu tinha deixado a caixinha da família no leito, junto com o prontuário Uhum. afetivo. E quando eu cheguei lá tem aquela questão, tudo contaminado, tem que jogar tudo fora, aí jogaram tudo fora. O prontuário afetivo, as casas, fiquei enlouquecida, pós-festa. Porque é aquela questão de se sensibilizar ali as pessoas. Tá todo mundo como um robô, todo mundo automático. Então, não tem como você esperar que de um dia para noite todo mundo vai se comportar de outra forma. São sementes que você vai plantando devagarzinho ali, né? Uhum. E aí a filha dele tava lá, eu falei, já sei, eu vou fazer outro prontuário afetivo igual, não vou contar para ela jogar fora. Aí escrevi lá, igualzinho tava, e atrás eu escrevi uma poesia, né, sobre o luto. E aí eu fui lá, entreguei para ela. Aí ela falou assim: ai, doutor, meu pai quis ser cremado, porque, segundo ele, não queria que jogasse terra na cara dele. Ninguém jogasse terra na cara dele. E deu uma risada assim, né? Então a gente conseguiu elaborar ali, conversando, conseguiu fazer os desejos da pessoa. Então foi uma experiência muito legal, assim, até da família, a maturidade da família, né? De lidar com aquela situação. E não tem. E uma coisa do Covid é que é um luto sem corpo, né? Você não tem aquele corpo para velar, você não tem o ponto da família. Tá tudo muito difícil. E aí eu entreguei esse prontuário afetivo e falei: olha, isso aqui é um objeto que é símbolo do carinho de vocês, do cuidado nosso aqui da equipe da saúde e desse momento que ele passou aqui do adoecimento. Então, use esse objeto em um ritual para elaborar esse luto. Faça o que for, né, com esse objeto, mas use para elaborar esse luto. Então, o prontuário afetivo tem essa perspectiva também. Não é só lá, né, no momento também da passagem, né, para a família, né, que fica aqui. Uhum. Eu gostei muito dessa sua passagem. Me lembrou aqui uma das primeiras entrevistas aqui do perfil, foi com uma doula da morte. Foi ali também nos primeiros meses da pandemia. E a importância de se falar sobre morte, porque o Covid fez a gente agora falar um pouco mais, olhar ela de frente. E ela começou pela enfermagem, e, e aí ela falou assim: quantas pessoas morreram solitárias pelo abandono de família tal. E hoje as pessoas com o Covid estão conseguindo olhar mais para isso. Poxa, é verdade. Não é fácil adoecer em isolamento, não ver aquele corpo, não falar, é o que você falou, elaborar esse assunto, e não saber os principais desejos da pessoa. Igual, que bom, essa família sabia que ele queria ser cremado. Mas tem família que é um tabu. Não vamos falar, porque senão a gente atrai. Né? Como se não fosse acontecer. E vai acontecer em algum momento, não necessariamente por Covid. Mas tem coisas que precisam ser faladas. Quais são os seus últimos desejos? O que você quer? O que você quer ouvir nesses seus últimos momentos? Quem que você gostaria que estivesse aqui perto? O que você gosta? Quer uma flor, né? Que objeto que significa algo? Então, esse carinho, né? Essa humanização mesmo, esse olhar diferente para a morte, sem medo, sem achar que está chamando, sem também esse medo dessa relação mesmo com a pessoa que está ali nos seus últimos momentos. Né? Então, É uma coisa é que muito não. importante essa fala, esse olhar. E é algo que não é fácil. Falar que assim, eu fui criada sem religião. Eu não tenho religião. Então, essa questão de lidar, porque a religião, de alguma forma, ela traz um discurso, uma narrativa para essa elaboração, né, da morte. Algumas de uma forma mais, né,
que aceita mais esse momento, é uma coisa sim. mais natural e outras não. Mas, então, durante a minha formação médica, eu tive essa dificuldade, né? Não da formação, mas na minha atuação mesmo, de lidar mesmo com a morte. Então, a pandemia, ela vem me ensinar isso também. Tanto que a minha especialidade, lógico que os pacientes podem falecer, né? Mas são principalmente doenças crônicas, em que a gente não fica tanto não lida tanto com terminalidade, né? Como Uhum. oncologia, cuidados paliativos. Então, eu não sou dessa área. Então, a pandemia, ela me empurrou para isso, para ter que lidar. O cidadão vai ter que lidar com isso. Chegou a hora. E quando eu estava fazendo aquilo, retratando todas aquelas histórias de dor lá na primeira onda, um colega, eu estava com muito medo de morrer, né? Apavorada. E um colega, um técnico de enfermagem, faleceu, que eu trabalhei muito tempo com ele, lá naquele pronto-socorro do Agarrão, onde eu adoeci, né, primeira vez, e comecei a trabalhar com arte. E ele é uma pessoa muito serena, assim. Eu tava desesperado enquanto ele olhava para mim, assim, com aquela cara, assim, trazendo uma paz para mim. E aí, quando ele faleceu, eu falei, meu Deus do céu, eu vou morrer também. E aí eu peguei e fiz um autorretrato entubada. Eu tive que me desenhar morta. Eu me fiz primeiro um autorretrato entubada, lá na enfermaria onde eu trabalho. E fiz depois um autorretrato morta. Eu tive que, morta, para elaborar isso e parar de sentir medo de morrer. Aí foi naquele momento que eu falei que eu parei de sentir medo de morrer. Você declarou morte para aquele medo, né? Isso. Foi a Fiz, forma que mi... você encontrou de renascer de um outro Isso. jeito. Fiz minhas diretivas antecipadas, mostrei pro meu esposo. Falei, olha, Ivan, aqui estão as minhas diretivas antecipadas. Quem não sabe o que é diretivas antecipadas, é um documento que você faz para falar como você quer, deseja que seja sua morte, que você não quer que faça, né? Porque hoje na medicina a gente tem muita distanásia, que é esse prolongar da vida, né? É um prolongamento sem sentido, porque você sabe que a pessoa vai ter o fim. E apesar disso, você investe e prolonga a vida dela por algumas semanas, dias. Uhum. Então, isso é distanásia. Então, eu falei, eu não quero de jeito nenhum isso. Se for para eu morrer, eu vou morrer mesmo. E, então, não quero que você me deixe entubada, sedada lá, não sei quantas semanas para eu morrer. Não quero. Então, eu fiz minhas diretivas antecipadas. Então, foi toda essa elaboração, né? Esse caminho para elaborar, para conseguir lidar com isso. E aí eu acho que é só por causa disso que eu consegui fazer o prontuário afetivo e me vincular Uhum. também com os pacientes. Entendeu? Então, acho que todo profissional de saúde tem que fazer um trabalho assim nesse sentido, né? E foi muito curioso que. E aí eu fui assim, eu tava lá na enfermaria, né? E nem todo mundo aderiu. Então, poucos médicos aderiram, porque quem passa o boletim é o médico. E lá não tem psicologia que acompanha, né, tudo. Uhum. E eu falei, vamos ver quem que vai aderir. E assim, só no meu plantão, eu estimulando para alguém fazer, entendeu? E aí eu tive uma colega que fez o prontuário afetivo, e aí ela quis fazer com um paciente acordado, né? Não foi feito com a família, ela fez com o paciente acordado, que não estava prestes a ser entubado, mas ele estava, assim, né? Se poderia evoluir, era um paciente muito jovem. Então ela fez, aí ele contou que tinha um filho pequeno, né? E aí ela já lembrou da filha dela, não sei o quê. E aí logo em seguida ela mandou para mim um áudio, assim, chorando aos prantos que tinha feito o prontuário afetivo. Aí eu falei, mas amiga, isso aí a gente tem que se vincular, é vinculação, né? Mas você vê que não é todo mundo que tá bem para poder fazer também. Uhum. Então, desde que saiu, foi tudo divulgado, né? E o projeto lá dentro do hospital também tem que ser algo muito voluntário, assim. Quem quiser fazer, sentir vontade de fazer, o desejo, ir lá e executar. Mas não ser algo que seja imposto, né? O imposto. Porque Uhum. nem todo mundo
tá preparado para se vincular, por incrível que pareça. E as oficinas de arte são uma forma que você está passando essa experiência? Como que está sendo essas Ah, tá. oficinas? As oficinas de arte são do Projeto Atuarte, que aí é Tá. outra coisa. Uhum. Aí ano passado, todo nesse caminho meu, né? Aí o primeiro ano Atuarte, que é da Sociedade de Reumatologia de Brasília, que é um projeto que eu coordeno, o primeiro ano foi uma exposição de reumatologistas. No segundo ano, foi ano passado, eu quis fazer para os profissionais de saúde, porque assim como a arte para mim é uma ferramenta, né, dessa elaboração de todas essas questões, eu gostaria que isso também fosse, né, chegasse a outras pessoas. Então, a gente fez um edital aberto para profissionais de saúde encaminharem trabalhos artísticos feitos durante a pandemia. E aí tem lá, quem quiser conferir, vai no Festival Atuarte, que é um perfil no Instagram, que tem todos os trabalhos que foram submetidos, né? E aí ano passado eu fiz um curso, foi onde eu conheci a Elisa, que é minha atual mentora, que eu recomendo para todos os profissionais de saúde também, que são as oficinas que estão acontecendo no Atuarte agora, que é um curso do Arte, Saúde e Práticas, que são duas artistas, a Elisa Castro e a Daniela também, que é uma curadora. Então, as duas trabalharam no Museu Bispo do Rosário, que é um museu, para quem não conhece, né, que foi um manicômio, e ali tem o Bispo Rosário é um artista que vale a pena vocês conhecerem, é maravilhoso o trabalho dele, ele é esquizofrênico, né, e passou toda uma grande parte da vida lá e fez uns trabalhos belíssimos, textos. E aí elas têm essa experiência com essa parte da saúde mental, faz oficinas. Aí eu chamei elas para participarem do Atuarte esse ano. Então, o Atuarte é direcionado para profissionais de saúde, familiares e para pacientes reumáticos. Na verdade, é aberto para todo mundo. Quem quiser se inscrever, pode se inscrever. E é composto pelas oficinas de arte que acontecem todo mês, vão ser 6 oficinas nesse ano. A próxima vai ser dia 12, que vai ser sobre a Lygia Clark, Inspiração do Self, que é uma das referências né, que eu utilizo no meu trabalho. E tem as rodas de terapia comunitária integrativa, que acontecem toda sexta-feira às 9 horas da manhã, pelo link que pode acessar tanto pelo site da Sociedade de Reumatologia de Brasília, quanto a página da sociedade, que é Reumato BSB. Você entra lá, tem um link para entrar na roda. E quem também quiser participar, pode me mandar o telefone aí via direct, que eu adiciono num grupo de WhatsApp que a gente tem da roda para poder participar. E aí essas oficinas, então, estão dentro desse projeto. E aí a gente vai pegar todo o material que vai ser desenvolvido, então, que é uma documentação do que a gente está vivendo. Então, é uma documentação pessoal, o meu trabalho pessoal. Ano passado, com os profissionais da saúde, com o Festival Atuarte, e esse ano são com os pacientes. E com profissionais de saúde também. Só que de um outro formato, né, estimulado por essas oficinas. E aí a gente vai fazer uma exposição final do ano com todos esses trabalhos. E as rodas de terapia comunitária integrativas, assim, são uma bênção, muito bom. São 3 voluntárias, 2 assistentes sociais e uma odontóloga que fazem. Vocês podem entrar no perfil dela, chama Afeto Circular, que são elas que estão fazendo. É um programa de voluntariado, são voluntárias e toda sexta-feira eu também estou lá sempre. Acompanhando esse grupo de pacientes e profissionais de saúde. Está sendo muito gostoso. É muito interessante saber que tem aí, olha, um movimento acontecendo. Tem muita gente comentando aqui, eu acabei não citando, o Gilson falou assim, poxa, está na hora de parar de achar que o profissional da saúde tem que ser só técnico, né? Que ele falou, somos muito afetivos, então também poder externar isso, porque ficou um estereótipo, tipo, homem não chora, médico não chora, né? E aí, o que eu faço com a emoção que eu estou sentindo, né? Não, eu vou implodir. Aí tem que lidar com isso. Que até foram
umas perguntas iniciais, né? A questão da arte minimizando, reduzindo o impacto de experiências negativas na mente, né? Então, a arte é uma forma de deixar tudo que a gente sente fluir, Isso. independente se é pessoal, profissional, né? Deixar a coisa acontecer. Se E o conectar, né, Márcio, Simone? Se é, conectar, né? Porque uma coisa você pode sentir e você guarda isso e não se conecta com aquele sentimento. Então a arte, ela, você acaba, começa a vir imagens, né, e coisas do inconsciente, como veio para mim, né, a questão do duplo. Então essa elaboração vem com a conexão do sentimento. sim. O Márcio aqui comentou que ele está cozinhando e ele falou: estou com um olho na panela e um na live aqui. E, enfim, e é isso. E a arte, e enxergar também a arte como um todo, que, por exemplo, eu para mim também coincidiu esse período que eu fiz toda essa mudança. O que que eu peguei? Eu escrevi um livro. Então, eu também tenho feito várias lives aqui com profissionais os dois caminhos, de pessoas de áreas diferentes que estão usando a arte e de artistas que estão aproveitando, usando esse know-how em arte para levar para outras áreas, fazer essa conexão justamente para essa elaboração de emoções, para suavizar, para acalmar, para equilibrar, para aceitar algumas coisas, para liberar. Então, Isso. E as uma, diferentes formas de arte são muito ricas, independente de é, que arte seja, né? isso, e o que assim, que me movimenta muito essa questão da arte relacional é que você impacta muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, você mudar o ambiente, fazer intervenções artísticas no ambiente hospitalar, você está mudando tudo ali. Você está mudando as relações das pessoas com o trabalho, você quebra a rotina, então aquela mecanicidade, né? O robô, de repente ele para e tem uma coisa estranha ali. Não, isso aqui não acontece aqui todo dia. O que é isso? Aí para um segundo, se localiza ali, tenta entender o que aquilo está acontecendo. Se eu vi muito no que o prontuário afetivo teve vários outros desdobramentos, né? Um deles foi o correio afetivo. Então, que eu convidei, a gente fez um convite aberto para a população encaminhar cartas, né, escritas à mão. Então, isso é muito importante, Uhum, escrita à mão, porque tem individualidade da letra ali, e aquela relação com uhum. o papel, né? Tem toda uma coisa ali. E encaminhar para a gente divulgar as cartas para os pacientes e profissionais da saúde. Então, a primeira vez que a gente fez a intervenção, ninguém sabia que ia acontecer isso lá. Então, a gente pegou as cartas, né, e imprimiu. Lá o pessoal da comissão de humanização, a Silvia, a Helenice ajudaram bastante. A gente imprimiu, plastificou, e eu peguei essas cartas e coloquei nas pranchetas de trabalho. Então, as pranchetas que tem a prescrição, os sinais vitais, inseri ali. E me distanciei e fiquei de olho ver o que ia acontecer. Aí algumas pessoas pegavam, né, teste de enfermagem, pegavam, começavam a passar lá os papéis, aí dava de cara com aquela carta e olhava aquilo. Mas o que é isso aqui? E aí nem lia e passava para baixo. Aí outros pegavam, paravam, olhava, lia, não entendia o que estava acontecendo, colocava de volta. Tinha gente que tirava de dentro da prancheta e pregava em algum lugar, sem nem ler o que era. Então você vê todas aquelas relações, né, com essas quebradas na rotina ali. E a ideia é que fazer várias outras intervenções. Eu fiz na ocupação na enfermaria Covid, né? Agora eu voltei para o ambulatório, eu vou ocupar o ambulatório de reumatologia, ocupar a enfermaria de clínica médica, então eu vou andar nesses ambientes do hospital fazendo essas experiências, essas ocupações. E que esse grupo da terapia comunitária, né, da roda de terapia comunitária, esse grupo que está se formando nesse ano, vira um coletivo também para fazer intervenções no hospital. Esse grupo fazer ações coletivas no hospital, também para quebrar Esse gelo. essa, esse gelo, isso, esse gelo do É, hospital. Você não... aqui, ó,
A Isabelle Torres, psicóloga, está falando, ó, lindo trabalho e movimento que a Isadora vem trazendo e fazendo para um ambiente que é muito pesado, está fazendo a diferença. E é isso que você acabou de falar, né? Que tenha realmente também esse coletivo para espalhar isso para outros lugares. E você falou do correio afetivo, ele ainda funciona, se quiser mandar Sim, carta, porque isso é uma forma de quem está assistindo aqui, que são de outros lugares, que não Brasília, de poder colaborar. Então, no Instagram da Isadora tem ali um post falando do correio afetivo, tem. tem as informações. Até eu fiquei com E vontade, eu falei assim, eu vou esperar acontecer a live e saber se ainda está rolando para escrever. tá. Aí eu vou Tá, para. esse mês é o mês da humanização, então a gente está com várias atividades lá e o correio afetivo, que era só para enfermaria Covid, vai rodar o hospital inteiro. Então podem enviar. E o que é muito interessante, que eu recebi vários feedbacks, é como mobiliza a pessoa que está escrevendo. Né? Parece que quem vai ser o beneficiado é o quem vai receber a carta. Mas quem escreve mexe de uma forma também muito grande, mobiliza de uma forma muito interessante, muito grande. Então vale a pena. E é uma forma também de elaboração de luto. Uma médica, colega, que é minha paciente também, ela escreveu uma carta para a tia dela, como se fosse a tia dela, que faleceu de Covid. Só que escreveu como se estivesse escrevendo para a tia. Então, olha a força desse gesto, né, para ela. Realmente é um material que tem que ser documentado, exposto, porque vai ser até um marco histórico, assim, para as gerações futuras entenderem como que foi esse momento para todo mundo. E às vezes a gente olha muito para a questão dos pacientes só, e a questão dos profissionais que estão lidando, né? Que é a linha de frente, E as famílias, que né? tem muita gente ali envolvida, e às vezes a gente não. Quem está de fora não percebe toda essa movimentação mesmo, né? Então é importante essa luz mesmo para esse momento, para todas essas nuances, para todas essas pontos de vistas aí dentro de toda essa história, né? É muito E interessante. trabalhar também com essas narrativas, né, que estão fazendo na pandemia, né, usando a narrativa da guerra. Então, também escrevi trechos da poesia Guerra nas paredes do hospital, né? Tanto para os profissionais de saúde, principalmente a narrativa da guerra e a narrativa dos heróis, porque isso mobiliza o profissional de saúde a dar o que ele não pode dar, além do que ele pode dar. E isso renunciar à saúde mental, renunciar a várias outras coisas para se doar por causa desse momento de calamidade. Então, nos tratar como soldados e como heróis. Nós não somos isso, tá? Então, os profissionais que estão ouvindo isso aí, essa capa de super-herói é muito pesada, muito pesada. Nós não somos. E também não somos soldados, né? Cuidamos de vida, ninguém aqui mata ninguém, ninguém usa arma, né? Nós usamos a ciência, a medicina, o cuidado, o amor, a solidariedade. Então, vamos nos afastar dessas narrativas e não vamos ser levados por gestores, chefes de Estado nessa narrativa do ódio, da divisão, porque não é isso que vai levar a gente para frente. Nós precisamos nos unir, né? A população, todo mundo tem que se unir para poder conseguir passar por esse momento difícil. Nossa, eu achei tão linda essa observação sua, porque realmente é um momento de união, de paz, de amor, de compaixão, como eu posso, solidariedade, como eu posso ajudar, e não esse momento de divisão, não é uma guerra, pelo contrário, é uma situação diferente, que a gente precisa realmente dessa força, dessa união. E justamente a força vem dessas nossas diferenças,
de cada um ter ali seus talentos, de cada um enxergar por um ponto de vista diferente. Quer dizer, a gente não Isso. precisa estar todo mundo padronizado, acreditando na mesma coisa, sentindo do mesmo jeito. Tem que, pelo contrário, realmente unir essas diferenças para ter um potencial para realmente Isso, vencer. e é importante eu frisar aqui que quando eu falo isso, que a gente não tá, né, não usar a narrativa da guerra para não se dividir, para se unir, também não é para se tornar passivo e aceitar tudo que está acontecendo. A gente também tem que ser crítico em relação ao momento político que a gente está vivendo, né? E não engolir tudo que está sendo feito Sim. aqui no Brasil. Então, quando eu falo isso, é também se posicionar, lógico, mas sem cobrar o outro, sabe? Eu acho que cada um está no momento, cada um está numa forma, a gente só sabe, cada um tem sua pele, né? É difícil você julgar o outro, cobrar o outro. A gente tem um momento que a gente tem que ter tolerância. Que é igual você falou, eu circulei ali o prontuário afetivo. Quem sentiu que tinha que fazer, fez, e isso para tudo. É muito importante. Realmente, é o equilíbrio. Não ser o com a faca nos dentes e também não ser o passivo, movimentar para aquilo que acredita, no máximo respeito pelo espaço do outro, né? Que a Isso. única pessoa que a gente consegue realmente tomar alguma atitude em relação somos nós mesmos, né? Então, muito importante esse olhar. Gratidão pelo seu relato. Tem aqui um comentário, vamos ver da Isabelle novamente. Eu vi uma publicação hoje. Não é um momento para brigar, e sim para se unir. Se unir contra o vírus, é verdade. Então, Não é é brigar por isso. política também, não é questão. A gente tem que brigar, a gente tem que cobrar, sim, responsabilidade. Tem um momento que tem que cobrar Uhum. responsabilidade, né? Era para a vacina estar sendo avançada, bem mais avançada no país, várias outras questões. Então, é o momento, sim, da gente cobrar de quem deve ser cobrado, né? Não se tornar passivo. O que eu falo aqui da gente se unir é se unir nós, o nosso microcosmo, fazendo a solidariedade e o bem, o que dá para a gente fazer. Não adianta a gente Uhum. ficar todo dia postando coisa no Facebook, no Instagram e na prática, no dia a dia, não tá fazendo nada. Se tem energia para isso também, né? Porque se não tem energia, tá mal, tá o caos na vida, né? Familiar, internado, você vai cuidar do que é mais urgente. Mas se você tem Uhum. energia, né, para poder fazer o bem, vamos fazer o bem. Mas sem se tornar passivo. A gente tem que cobrar a responsabilidade de quem deve ser cobrado. É isso. E tem mais alguma forma de as pessoas poderem colaborar com o seu projeto, mesmo não sendo de Brasília? Então, podem, assim, durante o ano eu vou fazer várias postagens com as ações que eu estou fazendo no hospital, né? Então, Uhum. podem copiar tudo que eu estou fazendo e fazer também no seu ambiente de trabalho, não tem problema nenhum. Vamos humanizar esses espaços de alguma forma. Se você tem algum familiar que está internado, sugira alguma ação lá, ou faça alguma ação, leve um agrado para os profissionais que estão ali, ajude alguém que está precisando, né? Tem gente passando fome aí, vamos ajudar alguém. Me ajudar, eu estou, na verdade, oferecendo ajuda. Quem quiser participar das rodas, as rodas estão abertas aí toda sexta-feira, as oficinas de arte. Então, tem várias coisas que a gente está oferecendo para ajudar quem está precisando. Mas se você tem energia, faça isso em alguma coisa, em algum lugar aí da sua cidade, de alguma forma. A gente precisa dessas energias para mudar o nosso país, né? Para entrar em outro fluxo e outra vibração. Augusta está comentando, ó, copiei e coloquei em prática no hospital que trabalho. Isso mesmo, Augusto, isso aí. Vai lá e faz. Ó, e o Mara tá falando. É uma maravilha a roda, tá vendo? Tá participando, tá gostando.
É isso aí. A gratidão pela conversa, adorei ver esse outro universo, entender sobre esse outro lado, e que bacana, é lindo esse trabalho. E vou escrever uma carta aqui no correio afetivo Isso, Simone. e vou Escreva, me marque aí para a gente compartilhar e ir disseminando isso. e vou deixar no descritivo aqui da live também esses outros que você falou, do próprio Festival Atuarte, para o pessoal também se localizar aí. Tá Parabéns bom. novamente, Obrigada, Simone. Obrigada. né, Toda força aí para você no seu projeto. para todas nós. Gratidão a Tchau. todos que acompanharam, que também interagiram aqui. Boa noite. Boa noite.